Então, do assunto de geografia, a gente vai estar revendo, que a gente vai estar falando sobre o relevo brasileiro, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. Próxima semana, nós iremos fazer a atividade diagnóstica de geografia. E com essa explicação de hoje, a gente já começa a nossa revisão, certo? E o relevo brasileiro, e nós temos aqui, bora? Ele deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Então, nós temos aí algumas formas de relevo, como montanha, cordilheiras, colina, depressão, vale, planalto. Então, o relevo brasileiro, não sei se vocês já perceberam, que a nossa terra ela não tem a superfície totalmente plana, né? Nem uniforme. Ela apresenta aí variadas formas e elas são chamadas de relevo. A formação do relevo ela vai estar são resultados aí do processo que ocorre tanto no interior quanto na superfície da terra. E entre os processos internos, forma aí o relevo, destacam-se os terremotos, as erupções vulcânicas, e elas podem causar rachaduras na superfície, o que nós chamamos aí de erosão, tá? E, indo mais aqui adiante, essas formas são as montanhas, os planaltos, são as planícies e depressões, e elas são classificadas por suas estruturas, por suas formas. Então, elas encontram aí na superfície terrestre, que são as montanhas, planaltos, planícies, depressões, e elas apresentam sua altura em relação ao nível do mar. Elas apresentam altitudes e suas alturas dependem aí da altura em relação ao nível do mar. Então, a planície é uma superfície já baixa, ela está ali no mesmo nível do mar, não sai. É uma superfície baixa e plana, na qual a deposição de materiais é maior que a erosão. E, em geral, ela se localiza aí entre os rios, ao longo dos rios e do litoral. Já o planalto, ele já é uma superfície, ela já é uma superfície aí, deixa eu aceitar aqui os colegas, ela já é uma superfície um pouco mais alta e irregular. Às vezes ela é plana, às vezes não. Às vezes ela é ondulada, mas a erosão ela é maior do que a sua deposição. A depressão é uma superfície mais baixa em relação às superfícies vizinhas, ou mais baixa que o nível do mar. Então, a depressão ela vai estar ou abaixo do nível do mar, certo? E a montanha ela é uma superfície fortemente ondulada e a sua altitude ela é bem mais elevada. E quanto mais elevado, quanto maior a altura, a altitude da montanha, mais frio vai ficando e quem não tem costume vai faltando aí um pouquinho de ar. E o relevo terrestre ele varia aí da altitude, que é a distância vertical medida entre um ponto da superfície da Terra e o nível do mar, onde nós consideramos aí o nível 0. Deixa eu me pensar outra aqui. Entre os processos internos que formam o relevo, eu falei para vocês ainda agora, nós temos aí, destacam-se aí os terremotos e as erupções vulcânicas, né? Elas destacam, aí pode estar causando rachaduras na superfície e o deslocamento de grandes blocos de rochas. E, gente, falando nisso, em terremotos, tremores, aí, nossa cidade aqui vizinha, Caruaru, ultimamente ela está tendo aí alguns abalos, né? Então, são alguns mini, vamos dizer assim, mini terremotos, está tendo aí, não chega ao caso de estar derrubando as casas, como esses grandes terremotos que nós temos aí em algumas cidades. Mas aqui na nossa cidade vizinha, ela está tendo aí alguns abalos, está tremendo a terra em Caruaru. Então, vamos dando uma passada aqui adiante.
desculpa, gente, fale, o deslocamento de grandes blocos de rochas e tem as rachaduras da superfície terrestre. É o que acontece aí, né, Bianca? Abre o olho, Bianca. Que acontece aí quando tem aí esses terremotos ou erupções. Então, quando acontece o terremoto ou a erupção, sempre aí tem um deslocamento grande de blocos de terra, de rochas. Então, elas vão estar se deslocando. Ou acaba tendo aí as rachaduras na superfície da terra. E dando aí o nome de erosão e a deposição. A erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados da rocha e a degradação ela é causada principalmente pela variação de temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Então, para ocorrer aí uma erosão, o homem também ele pode estar contribuindo. A erosão é o processo de deslocamento e transporte da terra ou de rochas de uma superfície e ela tanto pode ocorrer pela ação do homem, como ela pode estar ocorrendo ali pela ação da natureza. Então, pode vir ali quando o homem, quando o ser humano, ele vai escavar, ele vai construir alguma coisa. Então, se não tiver um cálculo bem definido ali, por isso que é importante quando a gente vai fazer uma obra, alguma coisa, a gente está com pessoas que realmente saibam calcular, um engenheiro, um arquiteto, porque eles vão estar sabendo calcular, principalmente o engenheiro, ele vai estar sabendo calcular quanto de terra você pode tirar, qual a área que você pode estar fazendo. Não é simplesmente você chegar e fazer uma casa no terreno. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter ali os cálculos para que não ocorra ali um deslizamento, uma queda da casa, que não vá acontecer nada ali que você depois seja prejudicado. E já pela ação da natureza, nós temos aí os ventos, a chuva. Então, isso é o que vai estar causando a erosão da natureza. Passando mais um pouquinho aqui adiante, quais são as principais causas e quem são os responsáveis por essa erosão? Então, eu já falei para vocês, já disse aqui, nós temos tanto a causa pode ser pela ação do homem como a ação da natureza, certo? E as principais causas naturais são a água, o vento. Então, quando chove, a água ela vai passando, ela vai levando ali aqueles materiais desagregados que vão desagregando ali do solo e acabam que eles vão indo junto com a água. Então, no que se refere à ação da natureza, a gente pode estar citando aí a principal causadora, a chuva. O vento e a mudança de temperatura também são causadores importantes da erosão. Então, quanto mais estiver ventando, dependendo aí do local, o vento ele vai esculpindo ali as pedras, a terra, ele vai levando. E se aumentar a temperatura ou diminuir também, ele vai estar sendo ali um dos grandes causadores. Então, onde existem vulcões, e quando entra a erupção, quase sempre ocorre a erosão. Por quê? A temperatura aí, vai ter aí uma alta temperatura, e quando ocorrer a erupção, ele vai fazer com que aquela lava ele vá levando e vá abrindo aí a erosão. Deixa eu passar mais adiante. E a principal causa artificial da ação do homem. Então, o homem, quando vai plantar, ele acaba ali destruindo o que tem ali ao redor. Então, nesse caso aqui, ele já vem com a máquina, vai destruindo ali aquela vegetação, vai deixando o solo exposto. E acaba que quando chove, a água que deveria estar sendo absorvida pela terra, ela vai acabar passando direto e ela vai estar abrindo caminhos ali, algumas pequenas crateras, e que vai acabar ali no futuro acontecendo ali a erosão. Aí nós temos aqui o prejuízo à humanidade.
O que é que vai estar levando, o que é que vai levar a esse prejuízo? O deslizamento de terra. Então, quando você faz a casa em um morro e você vai começando a tirar a vegetação ao redor, pode ocorrer aí o deslizamento de terra, que acaba soterrando casas. Tem aí, acaba, às vezes, né, em rodovias, acaba que essa terra ela acaba caindo, então vai estar aí o fechamento de rodovias, ferrovias, outras vias de transporte. Nesse caso aqui, acaba que a terra acaba perdendo sua fertilidade, fica no solo exposto e ele acaba ali sendo infértil, ele acaba com a sua fertilidade. E como é que a gente pode evitar? Não estar retirando a cobertura do solo, plantando mais árvores, principalmente em regiões próximas aos rios, lagos, açudes, barragens. A gente tem que planejar as construções, não é simplesmente chegar e construir, a gente tem que planejar, a gente tem que ver se tem condições de ali estar sendo feita uma casa, porque se não tiver, a chuva vier, ela acaba ou derrubando a casa, ou ela vai acabar prejudicando, soterrando sua casa. Ou ela derruba, ou ela pode acabar soterrando, né? E, finalizando aqui, nós temos o pequeno vídeo, vamos rever esse vídeo, onde ele fala um pouco de tudo aquilo que a gente já falou hoje. Vamos lá? Ok, compartilhado. Bora, amor. Isso. Lá vai. Quais são as principais formas de relevo? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Você já pensou como o relevo influencia as atividades agrícolas, os sistemas de transporte e a organização interna das cidades? Não! E como ele influencia o seu dia a dia? Não sei. O conhecimento das características do relevo é muito importante para o planejamento das atividades humanas. Seja no melhor lugar para plantar, o melhor traçado das ruas e das rodovias, ou o melhor lugar para construir a sua casa. Tudo isso depende de um conhecimento sobre o relevo. É mesmo, é? E para continuar com a nossa série sobre geologia, hoje entramos numa parte mais específica da geologia, que é a geomorfologia, que é o estudo das formas que o relevo tomou ao longo dos tempos. Dessa maneira, vamos conhecer o básico. Quais são as principais formas do relevo terrestre? Que bom! Mas antes, rola a tela para baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui, clica no botão inscrever-se, também clica nesse sininho de notificações para receber sempre o vídeo na hora que ele é lançado, que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. O relevo é a parte superficial da litosfera. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. O relevo se apresenta de diversas formas, como as planícies, que são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude próxima do nível do mar. Eles são caracterizados pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões próximas dele. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como montanha se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra ao redor. Quando grupos de montanhas localizam-se paralelamente umas às outras, formando uma espécie de parede, chamamos de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Planaltos, também chamados de platôs, eles são áreas altas, relativamente planas, e apresentam em geral altitudes acima de 300 metros, sendo menores que as montanhas, porém maiores que as planícies. Eles são classificados conforme a composição predominante das suas rochas, dividindo-se em planaltos cristalinos, que são formados por rochas plutônicas e metamórficas, planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, e planaltos
poços basálticos, que são formados por rochas magmáticas vulcânicas. A depressão. As depressões podem ser de dois tipos. Depressões relativas, que são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo ao seu redor, como um rebaixamento de planalto. E a depressão absoluta, que é uma área que apresenta altitude inferior ao nível do mar. Em geral, costuma-se abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com as ações da erosão e da sedimentação das rochas e dos solos, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. Ah, agora eu entendi! E aí, tá gostando da série? Quer complementar alguma informação que eu passei aqui nesse vídeo? Quer sugerir algum tema? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que ela se transforme em novos vídeos. E também não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se, nessa logo aqui do lado, e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau! E depois, e depois tem a atividade, né, gente? Vamos lá, a gente agora vai fazer a explicação da atividade e em seguida nós vamos fazer a atividade.